Opiniões agora de Catarina Martins e Nuno Magalhães. Boa noite aos dois. Bem-vindos. Comecemos com o vosso minuto. Eu, para o primeiro minuto, trouxe os bolseiros da Fundação de Ciência e Tecnologia. As pessoas viram hoje, estou em manifestação, tem-se falado bastante, para chamar a atenção sobre a importância que têm os bolseiros do ponto de vista do futuro do país e a sua situação. Quem olhar para o número dos bolseiros pensará, não é muita gente, não afeta muito. Estávamos a falar, Portugal tinha cerca de 2.000 bolseiros, com as reduções que agora a Fundação para a Ciência e Tecnologia faz, bem, este número fica reduzido quase a 10%, a 200 bolseiros. Pergunta-se porquê é que estes 2.000 têm tanto, nós precisamos tanto destes bolseiros. Dizer que não há investigação e ciência em Portugal sem estes investigadores, que são bolseiros, ou seja, em Portugal a forma como a ciência está a ser feita é com bolsas de doutoramento e pós-doutoramento. Quando nós dizemos que as pessoas que fizeram todo o percurso, fizeram doutoramento, que vão para o pós-doutoramento e já não têm bolsa, estamos a dizer que pessoas que foram avaliadas enquanto cientistas, enquanto académicos, investigadores, ao longo do percurso, como sendo boas, porque senão não teriam tido as bolsas sucessivas que lhes permitiram fazer essa carreira, de um momento para o outro ficam sem possibilidade de continuar a investigação em Portugal. Ou seja, elas deixam de ter lugar no nosso país e o nosso país deixa de ter aquilo que elas são capazes de produzir do ponto de vista do conhecimento. Simultaneamente, com o corte gigantesco que há nas bolsas de doutoramento, o que nós estamos a dizer é que no futuro nós não vamos ter capacidade de investigação, porque o doutoramento é, em todas as universidades, o passo essencial para se começar a investigação. Não é? O doutoramento é esse passo, é já a investigação, mas é o início da carreira de um investigador. E, portanto, o que nós estamos a dizer também é que não estamos a iniciar ninguém na investigação. Ou seja, estamos a mandar embora os melhores, os que tivemos de melhor, e ao mesmo tempo não estamos a iniciar ninguém e, portanto, pomos em causa toda a investigação e ciência em Portugal. É preciso dizer que os bolseiros já tinham problemas, porque não lhes era reconhecido contrato de trabalho. Viviam numa terra de ninguém, com bolsas, não eram nem estudantes nem trabalhadores, e viviam anos e anos nesta situação completamente incompreensível, quando noutros países têm contratos de trabalho, em Portugal não tinham. Quando nós precisávamos, para haver qualificação, futuro no nosso país, dar contratos aos bolseiros, ou seja, que eles pudessem ter contratos de trabalho, como têm direito em todos os outros países, para fazerem a sua investigação, o Governo, em vez de fazer isso, o que faz é cortar as bolsas em 90%. Ou seja, dizer que em Portugal não deve haver lugar para a investigação e para a ciência, e isso tem danos na vida destas pessoas, mas tem danos muito profundos no futuro de Portugal. Aqui fica. Nuno Magalhães, quer focar este tema também? Com certeza, olha, eu sobre este tema, com toda a franqueza, eu não gosto de falar daquilo que não sei, que não estou informado e, portanto, procurei me informar junto de pessoas amigas durante o fim de semana, porque foi levantado no debate quinzenal de sexta-feira, e, portanto, aquilo que eu pude apurar e que me foi dito, e eu dou por bom, porque são pessoas de resto que pertencem ao Governo, como imaginará, não vale a pena estar aqui a esconder, mas o que me dizem é que o valor orçamentado para a Fundação de Ciência e Tecnologia é idêntico ao dos últimos anos, não há nem diminuição nem aumento, que há, de facto, eu gosto de ser rigoroso, uma diminuição ao nível da concessão de bolsas individuais, mas que isso não pode ser transportado para uma diminuição das bolsas globais. Porquê? Porque houve uma alteração do critério, que até aqui foi no sentido de aferir essas bolsas individualmente, um a um, candidato a candidato, e passou a haver, se quiser, um critério suplementar que dá às instituições universitárias, nomeadamente às faculdades e aos centros de investigação, a possibilidade de avaliarem projeto a projeto. Ou seja, aquilo que me é garantido é que, não houve uma diminuição do valor orçamentado para as bolsas, 2, houve uma alteração do critério, 3, essa alteração do critério no sentido de haver maior ponderação e fiscalização mas foram atribuídas menos, não foram? Menos 1.344, segundo dados da própria Fundação para a Ciência e Tecnologia. Segundo me dizem, essa atribuição deveu-se a esta alteração do critério. Não quer dizer que não sejam atribuídas ainda. Quer dizer isso é que novo. houve uma alteração do critério. Catarina.
Em relação à alteração de critério, há aqui 2 dados. Por um lado, o Governo diz que não atribuiu ainda, ou seja, acabou com todas estas bolsas e diz que haverá uma coisa no futuro. Ainda está... Não, este processo acabou. O que o Governo diz é que haverá um programa diferente no futuro. Exatamente. Eu lembro Quando é que é esse futuro? O futuro é o futuro próximo. Ou seja, quando o Governo acabou com a formação de adultos, disse que ia criar outro programa. Há 2 anos que estamos à espera de outro programa. Por outro lado, a ideia do Governo é que o dinheiro seja entregue em boa parte às empresas e não às universidades, o que nos dá o problema de financiamento público às empresas, sem depois nós termos acesso público ao conhecimento, às patentes, aos centros de formação, etc. Em todo o caso, eu devo dizer que hoje foi aprovado o requerimento do Bloco de Esquerda para ouvir o Presidente da Fundação de Ciência e Tecnologia no Parlamento e, portanto, eu julgo que também será um momento importante. Exatamente. Esse futuro próximo para a aplicação das verbas que, se não foram tocadas, e se o Nuno diz que não foram, eu aceito como bom que não foram. Disseram que pode haver uma redução, ou seja, que é sensivelmente as mesmas dos últimos São anos. São menos 15% no orçamento do Estado e as outras verbas são verbas europeias que ainda não sabe como é que o Governo vai querer utilizar. Mas com certeza que também parte delas, aliás, de resto o Ministro da Economia hoje mesmo, ou ontem mesmo, em Madrid, disse da importância daquilo que tem sido a investigação portuguesa a essas bolsas e alguns desses bolseiros ao nível das exportações. Portanto, não tenho dúvidas que parte dessas verbas serão capitalizadas para bolsas. Vamos lá ver uma coisa. Eu aqui também, partilhando de alguma, até fazendo um esforço a partilhar de alguma, fazendo um esforço no sentido de aproximar posições, que eu acho que é isso que o país espera de nós, da parte da Catarina Martins e do Bloco de Esquerda. De resto, a maioria viabilizou o requerimento do Bloco de Esquerda, portanto, desde logo não há aqui nenhum tipo de tentar esconder o que quer que seja. Eu não me parece mal, em abstrato, em tese, que em vez de haver um conjunto de bolsas que são atribuídas individualmente, já nem vou para o critério cínico, às vezes com critérios não muito científicos, não uso desse cinismo, mas que, pela razão de ser das coisas, às vezes até podem ser concorrentes umas das outras, e não complementares, que haja uma maior fiscalização e uma maior compatibilização, utilizando o quê? Não as empresas, mas eu não acho mal que as empresas sejam viradas para esta matéria, até acho muito bem, mas através dos centros de ciência e das faculdades. Há algumas coisas com que temos que ser sérios. Não me parece as universidades portuguesas e os centros de investigação em Portugal são sérios. Estar a dizer que os concursos das bolsas podem ser algo de estranho e pode haver... É estar a desmerecer o trabalho destas pessoas. Eu disse que não iria usar desse cinismo e não usei. Pronto, então é bom que não se use. O que é certo é que tínhamos 2.000 bolseiros, agora temos 200. Pode ter uma boa notícia, claro. que é se as bolsas vão ter outro mecanismo de entrega e de escolha, pode-se extinguir a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que obviamente deixou de cumprir qualquer papel. Não faço ideia, é uma ideia. Esta navegação à vista de não saber o que vai acontecer à ciência e à investigação, não saber o que é que acontece às universidades e à qualificação do nosso país, é um dos maiores problemas que tem este governo. Mas também não quero monopolizar o debate com os bolseiros. Agora, sem dúvida, passámos de 2.000 para 200 e uma navegação à vista que ninguém sabe o que vai acontecer com a ciência em Portugal. E a expressão é feliz, a expressão sua é feliz. O que eu acho é uma navegação à vista é sem qualquer tipo de fiscalização, sem qualquer tipo de controle, sem qualquer tipo de harmonização, sem qualquer tipo de compatibilização, haver aprovação individual de bolsas que, no limite, algumas podem ser concorrentes e, se calhar, podem juntar-se e, com isso, trazer mais valia. Mas isso é o papel da Fundação, não é? Mas isso não pode acontecer. É o papel, estamos a dizer que eu tenha feito até aqui, não é? Tenha tido algum critério, não é? Mas eu acho que está mais próximo destas questões... A tirar uma suspeição sobre o processo para justificar a quebra do financiamento não é aceitável. Eu não estou a tirar nenhuma suspeição. O que eu estou a dizer é que eu acho positivo... Objetivamente, cortaram muito. Agora dizer que suspeitavam do processo. Não pode ser, não é sério. Eu não suspeito nada nem de ninguém. Eu não suspeito nada nem de ninguém. O que eu acho importante é que as faculdades e os centros de estudo de ciências tenham alguma palavra a dizer em relação a isto. Não claro, acham? e têm dito. Acham mal. Não acham? Nuno Magalhães, têm contestado. quer ir ao seu minuto? Quero já agora. Já agora? Depois a Catarina provavelmente vai querer comentar.